Olá pessoal do Dentcast, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês, com uma convidada muito especial, a doutora Bruna Locatelli. Nós viemos aqui conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a odontologia, sobre suas especialidades. Se apresente para nós, doutora, por gentileza. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou a doutora Bruna Locatelli, formada pela Itepac Porto, na época, né, que agora é AFEA, mas na época era Itepac Porto, há 8 anos, né, venho atuando na área da odontologia, e dentro desse período fiz algumas atualizações, especializações, e hoje vamos falar muito sobre tudo, tentar abordar tudo, né? Mas a primeira especialização que eu fiz foi odontologia hospitalar, depois fiz uma atualização em cirurgia oral menor, em foco em terceiros molares, algo que eu já fazia bastante na faculdade. Na época a gente tinha uma equipe bem grande de cirurgiões, bucomaxilos na equipe, que proporcionava a gente fazer muita cirurgia de grande porte, dentes inclusos já. Então, desde a faculdade eu gostava muito dessa parte cirúrgica, né? Fui monitora na faculdade de cirurgia, técnica de cirurgia, tudo que vocês imaginar, porque eu gostava, me identificava. E aí, quando eu saí, quis, né, ir para essa área da odontologia hospitalar, e aí depois com as cirurgias me aperfeiçoar, né? Tudo que a gente faz a gente pode melhorar, né? Sim. Fiz de atualização de cirurgia oral menor, depois fiz de atualizações em facetas, de resina, depois de porcelana. São duas áreas que eu me identifico muito, a parte de reabilitação e a parte cirúrgica. E aí a gente vai melhorando, vai fazendo curso de atualizações, de especializações, né? E por último eu fiz a da automodelação definitiva, que é uma técnica cirúrgica voltada para estética, então junto os dois, né? Cirurgia e estética, mas fugindo um pouco do óbvio, né? Do botox, preenchimento, full faces, né? Então quis aí ampliar um pouco a área de atuação, trazer essa especialização nova aqui para o Tocantins, né, para a região norte do Tocantins. Então eu fui uma das pioneiras, trazer a técnica aqui para o Tocantins, e agora nós estamos capacitando outros profissionais para também executar a técnica com excelência, que aqui as pessoas até não conheciam que existia essa possibilidade sem ser cirúrgica, né? Então foi quando eu fui buscar o curso em Minas Gerais, né, e estamos aí executando, ensinando e atendendo muita gente, realizando muitos sonhos, que né? Bacana. E doutora Bruna, como que surgiu assim sua paixão pela odontologia? Então, a odontologia sempre foi um desejo no meu coração desde criança. Eu sempre tive certeza do que eu queria. Desde criança minha mãe fala que eu queria ser dentista, e nunca me passou pela cabeça ser outra coisa. Então eu sempre fui muito bem definido determinada que eu seria dentista. Enfim, tive uma parte não muito agradável com a odontologia na minha infância e adolescência, porque eu comecei a usar aparelho com 6 anos de idade. Então eu sempre tive muito contato com dentistas e tudo mais. E isso talvez geraria uma aversão, né? Um medo, e muito pelo contrário. Ali foi que eu realmente tive certeza que eu queria. Eu tinha uma disfunção facial em relação ao crescimento ósseo, então fiz ortopedia primeiro, depois fiz a parte, né, de correção de mordida, e isso aí dos 6 anos fui tirar lá na faculdade o aparelho, você acredita? 12 anos de aparelho. Então assim, eu acho que foi uma junção do aquilo que já foi desde o início, né, da minha vida, foi implantada a odontologia, mas também o desejo de trazer mais conforto, segurança e agilidade para os meus pacientes, para eles não precisarem passar pelo que eu passei, por profissionais que talvez não fizeram o que deveria. Hoje a gente tem muitas atualizações, né, mas
20 anos atrás era algo que ainda estava iniciando, a gente tinha que ir a Palmas, nem tinha dentistas aqui em Porto Nacional capacitados, então era assim bem difícil, né? Então assim, eu julgo que pode ter sido pela época, pela complexidade do caso, mas também por erros também, né, profissional. Uma junção de coisas. Então assim, o meu desejo maior foi realmente trazer esse conforto pro meu paciente, coisa que às vezes faltava pra mim, sabe? E aí eu sempre tive certeza. Sempre foi odontologia minha primeira escolha e não tinha uma segunda escolha. Se não, vai ser odontologia, ponto final. E na graduação, assim, teve alguma matéria assim, que teve um interesse maior? Sempre cirurgia. Sempre cirurgia. Eu iniciei querendo fazer cirurgia, querendo ser buco e assim, a gente sempre, quem gosta da cirurgia quer iniciar na buco, né? E aí até fiz cursinho, iniciei um processo para fazer a prova e aí coloquei um pouco na balança por ser longe, ficar mais tempo fora, e na minha vida naquela época não fazia sentido eu dar seguimento nesse sonho. Acabei nem fazendo prova, não acabei. Eu fiz uma prova para entrar num cursinho, fui selecionada, ganhei uma bolsa na época, mas coloquei na balança e falei, não, eu acho que eu não quero isso, agora não, talvez mais madura, um pouquinho mais pra frente. Formei com 21 anos, então eu falei assim, talvez agora eu quero pegar uma experiência, quem sabe daqui a um ano eu tente realmente comece a estudar, e aí foi isso. Mas eu sempre gostei dessa área cirúrgica, tanto é que fui monitora de técnicas, cirurgia 1, cirurgia 2, toda a graduação fui ali sobre cirurgia. Sempre estava envolvida. Então sempre foi um desejo, igual eu te falei, na época a gente tinha uma equipe de cirurgia bem grande, né? Nós éramos 60 alunos, então era a clínica dos dois lados lotada de aluno, era muita gente. E aí a gente tinha muitos casos também, e os professores, por a gente fazer monitoria, né, eles nos proporcionava fazer terceiros molares um pouco mais complexos, até inclusos, né? Sim. Coisas que algumas outras graduações não têm. Não sei se vocês têm a oportunidade de fazer hoje. Nós temos também. A gente tem, né? E aí eu gostei também na parte da reabilitação. O pessoal da clínica até brincava que a gente tinha uma professora que ficava nessa parte de prótese, coroa coroa total, né? E aí ela falava, cadê o trio de vocês? Que a professora, todo box, ela tava lá. Porque no final, falei, não, eu sou boa, eu gosto de cirurgia, eu executo bem cirurgia, né, pra limitação ali do aluno, mas eu quero aprender algo diferente. Endo, detesto. Endo, orto, pério e pacientes especiais, todas essas outras áreas nunca me brilhou os olhos, não. Odontopediatria, Deus me livre. A criança começa a chorar, me dá um nervoso, eu não consigo, né? não consigo. E aí eu falei assim, não, cirurgia eu já domino bem, assim, tô legal, essas outras áreas não gosto, quem sabe na prótese eu gosto. E aí comecei a fazer essas coroas, tive a oportunidade de ter um paciente muito bom, que tinha vários casos de coroas, onlay, troca de coroa total, então me deu uma possibilidade de aprender bastante, sabe? Em um único paciente que ia, né, que a gente ainda tem isso, né, a dificuldade de achar um caso legal para executar. E aí eu tinha meu trio, que era a professora que sempre estava nos orientando, então saí já da faculdade sabendo fazer provisório, já pegando os casos bem legais de reabilitação, coisa que às vezes a gente precisa de ter uma atualização ali para começar, né? Sim. E eu já comecei fazendo porque aprendi bastante nesse último ano da faculdade, eu deixei um ano. Já que eu não fiz
Não fiz isso nas outras partes das clínicas, agora eu vou focar nisso. Aí peguei esse paciente prêmio, era um paciente muito legal, e aí aprendi bastante com ele, então foi 2 áreas que me saiu com essa atuação. Né? Aproveitou bastante. Aproveitei bastante. E como assim que você identificou essa paixão também pela área da odontologia hospitalar? Então, a odontologia hospitalar e a cirurgia, ela casa muito, né? Então, a odontologia hospitalar, eu via um cuidado amplo com o paciente. Então, eu via algumas dificuldades, por exemplo, de como tratar um paciente com alguma doença de base, o que essa doença pode proporcionar para esse paciente, alterações bucais, não só físicas, mas bucais também. Então, foi um desejo que eu queria aprender mais, ampliar mais esse conhecimento. Foi muito legal essa especialização, porque ela me deu a oportunidade de trabalhar mais esse paciente, não só boca, mas entender um conjunto geral que muitos profissionais esquecem, né? Deixam passar muita coisa. Então, alguns achados bucais que a gente consegue visualizar decorrente de uma doença de base que ele tem, que talvez está descompensada, talvez que ele nem saiba. Então, assim, eu faço muito diagnóstico diferencial de paciente, por exemplo, que chega aqui. Tive uma paciente que ela chegou aqui com extrema, reclamando, com dificuldade de engolir, boca muito seca. Eu ia fazer procedimento nela, eu nem precisava de sugador, porque a boca dela, ela não tinha salivação. E aí, investigando, eu falei, vou te pedir alguns exames, se a gente tiver alguma alteração, eu vou te encaminhar para outro profissional. Então, aquele cuidado multidisciplinar do paciente, aquele olhar diferencial, faz diferença, não só no tratamento, mas na qualidade de vida desse paciente. Então, a gente diagnosticou síndrome de Sjögren, consegui encaminhar esse paciente que já tinha passado por outros profissionais, por exemplo, ela já tinha passado no oftalmologista, ela tinha uma sequidão no olho, o profissional só falou assim, você tem que procurar um reumatologista, mas não explicou o porquê, quais eram as consequências, o que poderia ser, né? Então, de acordo com esses achados bucais, você tem uma visão diferente, você consegue ver que aquele paciente ele tem alguma coisa diferente nele. E esses achados bucais é muito importante para você abrir o leque da sua ideia de possíveis doenças e não tratar sozinha, mas você dá o ponto de partida para melhorar a qualidade de vida desse paciente ou diagnosticar uma patologia inicial, é muito importante, muito legal. Então, isso a odontologia hospitalar me proporcionou muito conhecimento nessa parte ampla da odontologia, desse cuidado com o paciente, não foco em boca, mas no cuidado geral dele. Cuidado humanizado, né, doutora, com o paciente. Exato, e cuidado bem completo, né? Então, assim, fez muita diferença. Acabei não indo para atuação realmente dentro dos hospitais, por algumas limitações geográficas. Por exemplo, Porto, a gente não tem um hospital particular, né? Lógico. Não, a gente não tem hospital particular aqui em Porto. Hospital com UTI particular, não. A gente só tem público, né? Então, as atuações seriam Palmas, né? E por estar em Porto, a gente acaba tendo algumas dificuldades de transporte, essa questão também da viagem e voltar. Eu falo assim, de encaminhar o paciente, ou ter uma equipe, sabe? Montar uma equipe, porque você não trabalha sozinho, você precisa ter uma equipe, né? Sim. Então eu falei assim, não, eu acho que não vai ser algo que eu vou seguir a carreira da odontologia hospitalar, e realmente utilizo muito dessa parte de atuação do paciente como um todo. Isso foi um diferencial gigante, sabe, na minha graduação, na minha atuação. Com certeza. Todo curso que a gente faz, a gente tem que agregar alguma coisa, né? Às vezes a gente não deu para implantar no lugar onde você está atuando, os pacientes não, né? Enfim, tem várias coisas que pode interferir aquela atuação daquela especialização, né? Na época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Se falasse assim, não, hoje você teria feito? Talvez não, justamente por essas dificuldades de ter um hospital aqui. É porque acaba que o paciente, ele te procura, eu vou lá na doutora Bruna que ela vai saber resolver meu problema, e eu tenho que ir pro hospital,
então ela vai saber resolver tudo, entendeu? Então acaba que a gente fica um pouco limitado, até o paciente entender, né? Então assim, por a gente não ter essa cadeia aqui dentro, né, da cidade onde a gente está inserido, eu vi que não era algo que daria certo de prosseguir. Então, fui para outras áreas, fui para cirurgia daí. Sim, doutora, consegui. E a odontologia hospitalar, ela é uma especialização, residência, como é que funciona? A odontologia hospitalar hoje ela é uma especialização. Na época, quando eu fiz, ela era uma habilitação. Não era considerada uma especialização. Depois, o CFO em 2023 ou 22, não me recordo, eu estava no CIOSP e, se eu não me engano, foi 2022. E eles falaram, trocaram a habilitação e reconheceram como uma especialização dentro da área da odontologia, a odontologia hospitalar. Tem residência, mas tem a residência multifocada em, por exemplo, uma mini residência para pacientes oncológicos. Tem uma residência dentro da odontologia hospitalar. Mas se você hoje for fazer, é uma especialização. E como que funciona assim, o paciente chegar para você tratar aquele paciente na odontologia hospitalar? Na odontologia hospitalar a gente fica, na época quando a gente fez a habilitação, né, a gente tinha os pacientes no leito de UTI, aqueles pacientes com tubo, né, em ventilação mecânica ou traqueomizados. Então era mais a atuação que na época não existia, né, estava se implantando há 8 anos atrás, tanto é que nem era reconhecido como especialização, era reconhecido como uma habilitação, né? Então o cuidado, passou dali e ver que o cuidado da saúde bucal é muito importante para a compensação de outras patologias. Então a gente via ao contrário e eles, né, a gente via da boca para fora e eles viam do corpo para a boca. Então passou-se a entender a importância de um dentista dentro das UTIs, dentro dos hospitais, para evitar paciente com uma infecção recorrente, de difícil tratamento. Tratavam tudo e não conseguia resolver. Quando vieram um foco em boca, era uma raiz residual com infecção, era uma higienização, porque não se tinha esse cuidado na época. Hoje mudou muito, hoje existe a especialização, existe a implantação do dentista nas equipes, né, de UTIs, e que antes não tinha, então, né? Ele trabalha como estomatologista, como um buco ali dentro do hospital, né? Prevenção e cuidado, né? Então, esse paciente, se a gente precisa fazer alguma cirurgia nele, a gente já está em âmbito hospitalar, a gente já consegue fazer. Um foco de infecção ali, a gente não vai tratar, a gente vai prevenir infecções, né? Então, ensinar a equipe como higienizar a boca da forma correta. O paciente chegou, ele deu entrada no leito da UTI, ou um paciente que está hospitalizado há muito tempo, ele já tem o dentista como uma consulta de prioridade, para ver se ele tem um foco, para ver se ele tem alguma prótese. Tanto é que na época, para vocês terem uma ideia, um paciente que a gente atendeu, ele tinha já 1 mês internado e a equipe não sabia que ele tinha prótese. Então imagina, 1 mês lá, ele estava entubado, depois passou para tráqueo, ele estava 1 mês sem remover a prótese, sem fazer higienização. Então assim, depois a gente pegou a parte da implantação do dentista, que foi logo que teve a Covid, né? Então na Covid foi algo que foi um diferencial, um divisor de águas aí para a odontologia hospitalar. Realmente vira a necessidade do dentista, a importância, e aí acredito que depois da Covid foi uma implantação muito melhor, uma atuação bem maior na odontologia hospitalar. Legal entender sobre isso, né? A gente vê assim por cima, mas não sabe realmente como é que funciona. Né? E é muito importante. Hoje você não está tão voltada para essa área, né? Que hoje você tem aqui o seu instituto, então você meio que divide um pouco o seu trabalho, né? Tanto que você comentou que trabalha no CEL, né? Só com cirurgias menor. Mas hoje aqui no seu consultório, você
tem assim tratamento? Você usa alguma dessas especialidades que você tem? A odontologia hospitalar não. Igual eu te falei. Você não trabalha mais com odontologia hospitalar, né? Não, o que eu hoje atuo é realmente esse cuidado por inteiro do paciente. Então, você consegue observar, né? Isso. Realmente precisa. Observar diagnósticos diferenciais e também a gente poder encaminhar para um colega, a gente saber como encaminhar, porque eu vejo hoje na minha atuação lá no CEL, no serviço público, a gente vê muitos profissionais, eles não entendem como que funciona, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia de alguns profissionais, eles encaminham assim, encaminho para a especialidade no CEL de cirurgia, porque o paciente, ele é um paciente diabético descompensado. Isso não é um encaminhamento. O diabético descompensado, ele tem que tratar com o médico. Depois ele vem, a gente não trata a doença de base, né? Então, assim... Mas mesmo assim, vamos supor que o paciente ele precisa de um atendimento odontológico com urgência. No CEL faz o tratamento desse paciente ou não? Depende, ele precisa estar compensado. Lá a gente atende pacientes eletivos, certo? Então, porque a gente não tem parâmetro para médico, a gente não tem enfermeiro, a gente não tem técnico, a gente não tem uma equipe completa como tem na UBS, né? Na UBS você tem uma equipe completa. Lá a gente não tem, são dentistas. Então, assim, a gente... Especialistas, né, em algumas áreas, porém... Exato. O paciente tem que estar com a saúde, né? Ok, ele tem que estar compensado. Até em âmbito hospitalar. Quando o paciente ele precisa estar compensado para fazer. Ressalva aquele que a gente coloca risco-benefício primeiro. O risco dele não fazer aquele procedimento é maior que o benefício. Então a gente tem toda uma equipe, médico, anestesista, toda uma equipe para amparar se ele tem uma parada cardíaca, se ele evoluir, né, para uma angina, enfim, o que for, né? Ele tá ali compensado com medicação, com médicos, uma equipe completa, carrinho de ressuscitação, oxigênio. Então, por isso que o CEL não é centro de urgências e emergências. Então, se caso o paciente tem a necessidade de um atendimento, porém envolve alguma doença sistêmica, ele tem que ser encaminhado para uma UBS, para um hospital. Ele precisa ser compensado primeiro para depois ele vir. Urgências odontológicas, o paciente está com dor, está com uma infecção, mas ele não tem nenhuma doença de base, sim. Assim a gente faz a atuação. Agora, ele tem uma descompensação sistêmica por alguma doença de base dele, não é atendido. Ele é reencaminhado para o serviço ou para o hospital para ser tratado e depois ele retorna para a gente fazer o procedimento eletivo. Então hoje você ainda atua, né, no CEL, mas porém só com cirurgias oral menor. Isso, só. Focados em terceiro molar, só. E aqui, doutora, aqui no seu instituto hoje, qual o trabalho que você oferece aqui? Aqui o instituto, a gente tem um lema, né? O paciente, ele entra, ele tem todas as especialidades, indicações, a gente consegue tratar todo ele aqui. Então é um paciente que ele entra, da criança até o idoso, a gente tem uma equipe inteira para cuidar desse paciente. Em todas as áreas? Em todas as áreas. Pediatria, implante, cirurgias, né? Não sou eu que faço tudo, muito pelo contrário. Tem uma equipe, um endodontista, um odontopediatra, uma ortodontista, um implantodontista, especialista em prótese. Então a gente tem uma equipe completa para proporcionar o melhor para esse paciente. Não é um clínico geral que faz tudo. Eu acho que isso até é errado, né? Não, eu faço tudo. Até no Instagram a gente vê algumas coisinhas assim. Antes eu ia no dentista e ele sabia fazer tudo. Agora não. Agora tem que encaminhar para um, para outro. Não, gente. É porque cada um, eu explico, o paciente vê, você vai fazer um implante, você tem a necessidade, mas quem vai fazer é o nosso especialista, ele só faz isso. Então imagina a agilidade, o conhecimento, tudo que ele vai proporcionar para você só estudando isso. Então o que eu via era assim, eu tenho que encaminhar você para
Um implante. Não, mas eu não tenho aqui. Doutora, mas eu gosto tanto de você, eu gosto tanto da clínica. E aí eu tenho que ir para outro lugar. Às vezes não se identifica com o profissional, às vezes não foi bem acolhido lá. Justamente foi essa a ideia de trazer todos os nossos profissionais. Acompanhar o paciente em todo o procedimento. Exato. Né? Que tá do lado, você pode dar a sua opinião, ver a opinião também do outro profissional. Né? Então esse paciente ele chega, eu falo que aqui a gente faz um planejamento. O paciente ele chega, a gente pede exames, eu sento com nossos especialistas, seja o endodontista, seja o ortodontista, a gente sempre discute o tratamento, porque eu recebi aquele paciente, então eu ouvi a queixa dele, eu sei o que incomoda ele, porque às vezes não é o perfeito que vai resolver o problema dele. Às vezes, a gente escutando o que ele... Às vezes não é o perfeito para nós. O tratamento perfeito é esse. Mas às vezes envolve condição financeira, condição de locomoção, condição de tempo. Então, às vezes, o que a gente quer proporcionar não é o que o paciente deseja. Então, por isso que tem que ser muito bem planejado, personalizado para aquele caso. Então, é uma consulta completa, né? Você entende, você acolhe, você planeja e você apresenta um plano de tratamento. Tem coisas que são mais simples, né? Mas tem coisas que a gente precisa realmente sentar e fazer um planejamento. Ortodontia, implantodontia, né? Esses diagnósticos diferenciais, eu tenho essa equipe justamente são meus profissionais de confiança, especialistas que atuam na área, né? Com segurança, justamente para a gente poder proporcionar o melhor para esse paciente. Muito bom. E hoje, doutora, quais são as especialidades que você atende aqui no seu instituto? Hoje nós temos endodontista, implantodontista, eu tenho que ver para não esquecer de ninguém. Odontopediatra, eu tenho uma clínica geral, eu tenho a harmonização facial, nós iniciamos com a parte de preenchimentos, botox e embelezamento, né? A automodelação definitiva, prótese sobre implante, prótese total, prótese removível, facetas, cerâmicas, né? Então a gente tem toda aquela parte da reabilitação oral, seja com facetas, seja com coroas, enfim, toda essa parte é voltado aí para a reabilitação oral desse paciente. E a cirurgia da face também, que é um diferencial, né? Que é o que você faz, né, hoje. A cirurgia das orelhas, né? A automodelação definitiva. Isso. O diferencial, hoje, nosso instituto, ele é o primeiro da região norte que oferece o curso, né? A gente tem outros cursos, mas na região sul do país, e o nosso curso é o primeiro da região norte do Brasil a oferecer esse tipo de curso de automodelação definitiva. Essa automodelação? A automodelação, existem três possibilidades da gente harmonizar essa orelha. A gente tem a mais antiga, que é a autoplastia, que é aquela que o paciente precisa ir para centro cirúrgico, fazer um procedimento cirúrgico, fazer um corte na orelha, remover uma parte da concha, que é essa parte mais proeminente, faz uma secção dentro, corta, faz sutura interna e externamente. O paciente ele tem um corte da ponta da orelha até o final, que é onde faz todo o processo de remoção dessa concha. E para isso ele precisa estar em âmbito hospitalar, com anestesista, e um pós-operatório muito complexo, maior risco de recidivas de pontas principalmente, e de infecção, pós-operatório mais dificultoso, porque eu tive uma manipulação maior de tecidos, eu tive um processo de abertura, de sutura. Então, o paciente ele tem um pós-operatório bem mais complexo. E tem a automodelação convencional. Foi juntando essa parte dos fios, todas as técnicas usam fios para estabilizar. Então, lá na autoplastia é feita uma estabilização com fio, né? Cortou, juntou com fio, foi. Internamente esse fio ele fica, externamente ele sai na autoplastia. Na automodelação foi inventado essa técnica, acredito em 2020 aqui no Brasil, meados disso, 2021, onde
onde só era a passagem de fios. Eu pegava essa orelha e costurava ela para trás, fazia uma sutura. Só que com isso tinha muitos problemas, problema de sensibilidade. É como se você tivesse o dia inteiro com o cabelo amarrado. De manhã vai estar ótimo, mas de noite fica dolorida a cabeça da gente, né? Incomoda. Imagina isso na orelha sempre. Então começou-se a ver sensibilidades, dores, paciente não passa porque é uma tração sempre. Essa orelha sempre tracionada para trás. Como amarrar, eu sempre coloco aí junto como se tivesse o cabelo amarrado a vida inteira. Então tá ali dolorido, alguns pacientes são mais sensíveis, sente, e também a exposição de fio. Imagina, é um tecido cartilaginoso, fibroso, que ele pegou, eu forcei ele a ir para aquela posição. Forcei, ele tá forçado ali. Então, uma hora, aquele fio, ele não aguenta. O fio não aguenta, se ele bate essa orelha, a pele não aguenta. Então a gente tem muitos casos de exposição de fios, que isso causa. Esse fio ele não é reabsorvido. Não. Ele fica, porém, abaixo da pele. Né? Exato. Mas ele pode, abrir. Qualquer pancada que esse paciente sofrer na orelha, esse fio ele pode se romper. E a orelha, ela tem memória elástica. Ela volta. Então, a partir dessa técnica da otomodelação convencional, foi desenvolvida a técnica da otomodelação definitiva, que é uma técnica onde a gente faz uma desorganização pericondrial. Dentro da estrutura da orelha tem alguns tecidos, e dentro deles, antes de chegar na cartilagem, a gente tem um pericôndrio, que é o que faz a circulação, a nutrição dessa cartilagem, porque a cartilagem é um tecido avascular, né? Ele não tem vascularização. Então esse pericôndrio, ele faz a vascularização. Quando a gente desorganiza e remove ele vai criar ele tira a resistência da orelha da pessoa. Então a gente tem aquela orelha que era dura, aquela orelha que tinha uma memória, né? Ela era assim, a gente consegue deixar ela de uma forma que ela fique sem resistência. Então, sem a resistência, eu consigo passar o fio. Eu faço aí a otomodelação. A otomodelação convencional junto com a técnica da desorganização pericondral, certo? É feita ali uma incisão. Não é feita uma incisão. A gente faz um pertuito apenas na base da orelha. Então, que não precisa nem de pontos. Esse pertuito, na hora que a gente fecha essa orelha para trás, o que acontece? Esse pertuito, ele fecha por primeira intenção. Certo? E é um ponto de dreno também, porque essa orelha ela incha, ela vai inchar, porque a gente tem manipulação de tecido. Então, quando ela incha, ela tem um ponto de drenagem. Então, evita que ela inche muito, que ela tenha coágulos ali na região. E a gente não precisa nem suturar esse pertuito. Ele fecha por primeira intenção, por aproximação das bordas, entendeu? É o que a gente iria fazer com a sutura. Então, é um pós-operatório muito mais tranquilo, muito mais. Com 3 dias, a pessoa pode voltar às atividades de trabalho, se for um trabalho administrativo, se for um trabalho que é em sol, que é, por exemplo, um pedreiro, um mecânico, precisa ficar uns 7 dias fora por conta do ambiente, né? E ter alguns cuidados maiores quando retorna, em questão da higienização, né? Dos locais onde ele vai estar exposto, para evitar contaminação. Mas é um procedimento que a orelha ela não tem essa cicatriz, né, que fica da autoplastia. A gente tem menor risco de recidivas de ponta comparado com a técnica da autoplastia. E a gente tem um resultado definitivo, porque não tem aquele tecido que a gente removeu da orelha, que a gente fragilizou, desorganizou ali, tirou a retenção dele, do pericôndrio. Ele vai voltar ele vai se regenerar, certo? Então, na regeneração, ele regenera na posição que a gente deixou. Então, eu não tirei a resistência da orelha, coloquei ela para trás, fiz o ponto para ela ficar naquela posição, para ela cicatrizar. Quando o pericôndrio ele for formar de novo, ele vai formar naquela posição que a gente deixou. Então, por que ela é definitivo? Porque se cria essa cicatrização naquela posição, e aí isso gera um processo. Esse processo ele acontece dentro de 4 a 6 meses por completo, né? Depende de cada paciente.
mas em geral de 4 a 6 meses. Depois desse processo a gente pode remover os fios e a orelha ela vai estar realmente da forma que a gente deixou. Doutora, sobre a questão do fio, vai um fio ou não, é só mesmo uma incisão? Como que é esse procedimento? Então, a otoplastia ela vai incisão e o fio. A otomodelação convencional só vai o fio, sem nenhuma outra intervenção, só passar de fio, colocou a orelha no lugar, acabou. E a técnica da otodefine, ela é uma técnica da junção dos dois. Ela é a otomodelação, só que uma automodelação com desorganização pericondrial, que é onde a gente faz ele ficar definitivo essa orelha, porque a gente gera uma cicatrização interna para que aquela posição daquele estabilização que a gente colocou com o fio, a gente faz o fio para estabilizar essa orelha, que a gente deixou ela sem resistência, ela agora é uma orelha bem molinha. Então quando eu coloco ela para trás, passo os fios, ela vai gerar uma cicatriz naquela posição que a gente ancorou com os fios. Depois da cicatrização, que é em torno de 4 a 6 meses, que é onde esse pericôndrio forma de novo ali naquela cartilagem, gerando essa cicatriz interna, aí a gente pode até remover o fio, que não é uma necessidade remover esse fio, só se necessitar. Por exemplo, o corpo tentou rejeitar esse fio de alguma forma, teve uma exposição do fio, o fio superficializou, aí a gente tira e nada acontece. Ai, que bacana. Inclusive a gente teve casos que a gente precisou tirar o fio e a orelha permaneceu exatamente da mesma posição que a gente tinha deixado com o fio, porque gerou-se essa cicatrização interna e fazendo com que essa orelha fique definitiva. É uma técnica muito bacana e que a gente tem resultados muito legais. É assim, uma técnica realmente de transformação. Porque o paciente ele vem com a queixa de muitos anos, né? De uma vida inteira. Isso não mexe na autoestima. Demais, E é uma indicação totalmente estética, né, doutora? Estética, mas também alguns pacientes psicológicas também. A gente pega crianças hoje, porque os pais, por ter essa possibilidade de um procedimento menos invasivo do que a autoplastia, que há 6 anos atrás não se tinha outra possibilidade de fazer essa modelação da orelha sem ir para a técnica cirúrgica, né? Então tinha muito medo, de dificuldade. Eu tive colega na sala de aula, quando eu fazia colégio, ele teve que passar por 3 procedimentos cirúrgicos, porque tinha recidivas. Então a orelhinha dele voltava para o lugar, ele fez por 3 vezes até ficar na posição que ele, né, que realmente ficava mais harmônico. Então ele ele passou por um processo muito doloroso, muito tempo usando faixa, medicações. Quando o paciente passa por otoplastia, ele tem que ficar usando uma faixa 30 dias o tempo inteiro. Tem limitações, muita possibilidades de infecções, porque é uma área que foi totalmente aberta, né? Foi feita uma incisão e essa orelha ela não foi removida, essa tensão dela, ela foi feito um corte, removeu, só que aquela tensão ela ainda fica na orelha. Então o fio, se o paciente ele não tiver um cuidado muito rigoroso, esse fio ele não aguenta lá dentro, ele acaba abrindo, cedendo. Tive paciente que fez o procedimento cirúrgico há 2 anos atrás, que a orelha voltou completamente, como se ele não tivesse feito a autoplastia. Mas você vê lá atrás a cicatriz do procedimento cirúrgico. Uma orelha voltou à ponta, que realmente é o que mais acontece na cirurgia de autoplastia, é a recidiva de ponta. E a outra orelha voltou completamente. Vou mostrar depois a foto pra vocês. E aí a gente fez a automodelação com esse desorganização pericondrial, né? Essa técnica autodefine. E aí a gente teve completamente essa orelha uniformizada. Ele até falava assim, doutora, com 1 mês que eu fiz o procedimento, minha orelha já tinha voltado completamente da autoplastia. E agora a gente vem acompanhando, a gente acompanha com 1 mês, né? Até 6 meses ali.
e o paciente ficou 100%, graças a Deus e a técnica diferencial, né? E assim, doutora, observamos, né, que hoje você dá mentorias, né, sobre esse procedimento aqui no seu instituto. Fala um pouquinho mais pra gente entender como que funciona essa mentoria. Perfeito. Então, a Autodefine, ela foi criada pra gente poder capacitar profissionais nessa área, né? Porque aqui na região norte, igual eu falei pra vocês, é o primeiro curso que teve na região norte para essa parte de harmonização de orelhas. Tem outras questões de lobuloplastia, mas não voltado para otomodelação definitiva, né? Então nós tivemos a primeira turma em março, e a nossa segunda turma está marcada para agora, de 22, 23 e 24 de maio, para acontecer. Então é feito em pacientes modelos reais, a técnica toda a gente faz antes em peças anatômicas, para poder entender o que você está fazendo ali, né? Quais os tecidos, a gente aborda toda a questão da técnica, de complicações, de tudo, né? Dessa orelha, a anatomia, e a gente faz em peças anatômicas e depois a gente parte para pacientes modelos. Então, o profissional que ele vem, ele não precisa ser só cirurgião dentista, ele pode ser médico, dentista, biomédico e enfermeiro. Hoje são essas 4 atuações, esses 4 profissionais, né, áreas que podem, que estão regulamentados pelo conselho de classe deles a executar essa técnica. Então, os outros profissionais que executam não tem essa questão do conselho, né, autorizar e tudo mais. Que eu acho que a gente tem que fazer tudo regulamentado, né, até pra gente ter segurança e passar isso pro nosso paciente, que a gente tá realmente apto, né. Então, a gente já teve uma biomédica e uma dentista capacitados, uma da região norte do estado e uma da sul, e tá levando a técnica, né, a técnica Autodefine com a automodelação definitiva para essa região, e estão fazendo sucesso por lá. Cada caso lindo. Doutora, e assim, a questão de não ter a especialização, de você não ter o título de especialista, né? Caso aconteça alguma intercorrência, como que funciona assim? Você tem assim, um amparo na questão da lei? Você fala o quê? Assim? Da automodelação? Isso, da automodelação. Então, a automodelação, eu tenho curso, eu tenho todo o conhecimento de tratamento de intercorrências, a gente tem toda a capacitação de intercorrências, de outros anteparos que a gente pode dar para esse paciente. Graças a Deus, até hoje, nenhum paciente que foi executado aqui na nossa clínica teve nenhum problema de necrose ou qualquer tipo de complicação pós-procedimento. Mas isso só acontece com quem faz, né? Sim. Existem processos que não tá dentro da nossa capacidade. A gente pode fazer o perfeito, mas cada organismo reage de uma forma, né? Então a gente dá todo o suporte necessário, acompanhamento muito próximo desse paciente, justamente para que, se a gente tem alguma intercorrência, alguma complicação, a gente tem ela no início, e isso facilita muito o tratamento. Sim. Não deixar chegar num grau que a gente não consiga mais tratar ou dar suporte para esse paciente. Então nunca se precisou, e justamente a gente faz todo o acompanhamento, mesmo que o paciente não seja daqui. A gente já atendeu o paciente de Araguaína, Gurupi, Palmas, Miracema, muitas regiões. Como a gente foi pioneiro na técnica, vieram gente de todo o estado para fazer. Então, mesmo esses pacientes não morando aqui em Porto Nacional, a gente dava todo o suporte no telefone, que hoje a gente tem, né, facilidade, avaliação diária nos 7 primeiros dias, e depois a gente vai espaçando um pouco, porque justamente é nesses 7 primeiros dias que a gente pode ter alguma intercorrência de necrose, algum início de necrose, e com isso a gente tem como as possibilidades de tratar com centrífuga, o IPRF, né, ou laser terapia, ou medicações. Mas graças a Deus hoje a gente tem índice 0 nessas complicações aqui, mas que se tiver a gente vai tratar
no início, para que isso não chegue numa proporção que a gente não consiga dar suporte para eles. Eu pergunto assim, mas pela questão que a gente já teve informações, né, Débora? Por exemplo, na harmonização orofacial, se você fizer um curso de imersão, você não vai ter aquele amparo judicial, por exemplo, se o paciente levar ali, né? E aí acaba que você não tem esse amparo se você não tiver especialização. Eu queria entender melhor só para saber se a gente fizer o curso apenas de imersão sem o título de especialista, se a gente tem esse amparo judicial, entende? Com certeza, com certeza. Porque vocês vão estar habilitados na técnica e justamente, é igual a gente conversou antes de começar a gravar, a gente faz um curso, mas a gente nunca pode parar nenhum curso só. A gente começa, é o pontapé inicial, mas você sempre tem que estar o tempo inteiro se atualizando, se especializando, para que você seja referência naquilo que você está proporcionando. Eu falo, aí apareci com a orelha, né? E aí, agora eu quero fazer o nariz. Eu falei, não, gente, calma. Cada um no seu quadrado, na sua área de atuação, porque eu só faço algo que realmente eu acredito que eu posso fazer, e se eu tiver alguma intercorrência, algum problema, eu possa tratar. Não adianta eu falar como tratar. Eu falar pra você, eu sei fazer isso, mas quando tá bom, tá ótimo, né? Mas se acontece alguma intercorrência, alguma coisa, eu não sei o que fazer. Imagina, eu me coloco no lugar do meu paciente, então eu sou muito segura em relação a isso. Eu só faço algo que realmente eu consiga, que eu tenho certeza que eu vou fazer. E lógico, tem coisa que foge da nossa atuação, pela questão da resposta humana do outro profissional, do outro paciente, né? Do paciente, que ali ele tem um metabolismo diferente, que pode acontecer diferente, mas que eu só entro num procedimento que eu tenho certeza que eu vou conseguir executar. Se eu não sei fazer, eu encaminho para quem sabe, ou eu dispenso o paciente. Realmente aqui você não vai conseguir resolver o seu problema. Doutora, e o que torna o seu curso diferente dos demais? Então, o curso Autodefine, a gente trouxe todas as questões de cuidados com o paciente, não só a técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica é muito importante para a gente ter um resultado pós-operatório muito importante, né? Do jeito que a gente alinhou a expectativa com o nosso paciente. Mas a gente também tem que ter um diferencial no cuidado nesse pós-operatório, porque a gente faz a técnica, mas esse paciente ele precisa cicatrizar, ele precisa ficar 100% para seguir a vida dele. Então a gente tem toda uma abordagem com feridas que pode acontecer, né? Um pós-operatório muito bem destrinchado, com o que a gente fez aqui que deu certo, o que a gente modificou que não deu tanto certo. Então a gente já traz aquela vivência do que deu certo, que a gente implantou aqui, né? As dificuldades de achar algum material para esse paciente ter esse pós-operatório mais confortável. Foi quando a gente até criou, né? Já disponibilizamos o kit para o paciente, para ele usar no pós-operatório dele, que é a almofada, para ele ter o conforto de dormir com a orelhinha dentro, sem tocar, né? Então, para ele não ficar dormindo só na posição de frente, né? Que isso causa um desconforto muito grande. Então, ele tem um conforto, e isso a gente já garante no pós-operatório, para que esse paciente ele tenha realmente as ferramentas para que essa cicatrização seja adequada, né? Então, isso também, e o conforto, com certeza. Então, a gente já disponibiliza a faixinha para ele usar. Essa faixa a gente só usa no período noturno, não usa de dia, diferente da técnica da autoplastia, que tem que usar por 30 dias sem tirar, né? Mas você já usa no primeiro dia? Ou Sétimo dia. De 7 a 10 dias. Depende muito da sensibilidade do paciente. Alguns pacientes são mais sensíveis, então a gente espera 10 dias. Outros não, a gente já inicia no 7º, porque dá um conforto e uma segurança melhor para ele dormir, que às vezes a gente mexe à noite, né? E acaba o travesseirinho ficando em outra posição. E aí a gente migra para essa parte da faixa, justamente para que ele consiga dormir na posição que ele quer e sem trauma, nem nada dessa orelhinha poder virar, né? Então, assim, o curso a gente aborda muito bem toda essa questão dos pós-operatórios, do que possa ter de complicações se o paciente não tem um pós de qualidade, né? Como a gente tratar possíveis complicações, e a técnica
executadas em pacientes reais. Não é um curso que você vai vir só ver a teórica, só ver eu fazendo. Então você vê teórica, você vê nosso cronograma a gente faz toda a questão teórica, a gente tem um profissional que vem também falar um pouco mais sobre mercado de trabalho, posicionamento, porque isso aqui, a automodelação definitiva, ela acaba sendo uma técnica que a gente precisa se portar diferente no mercado de trabalho. Não é um procedimento de baixo custo, mesmo ele sendo um custo mais reduzido comparado às outras técnicas. Mas é um custo que o paciente ele procura segurança, ele procura fazer com um profissional que ele tem certeza que vai dar o amparo, o suporte necessário. Então, para isso, você tem que saber se posicionar. Não adianta falar, eu sei fazer, mas na hora de passar essa segurança para o paciente, a gente não tem. Então, a gente tem no nosso curso uma pessoa que ajuda a ampliar muito a nossa ideia sobre empreendedorismo, posicionamento e principalmente a técnica, né? Então, a técnica teórica, e aí eu entro com o paciente modelo executando para você firmar tudo aquilo que você viu, que às vezes a gente vê, mas como que eu vou fazer isso, né? E aí a gente, já no primeiro dia, vocês já conseguem ver a técnica sendo executada em paciente modelo real, ali ao vivo. No outro dia a gente faz em peças anatômicas antes de ir para o paciente modelo, porque na peça anatômica é possível fazer todos os passos e também ver todas as estruturas que a gente está fazendo, a desorganização pericondrial, o que é esse pericôndrio, porque tem toda uma técnica, a gente tem que entrar no plano correto. Se eu entro numa camada muito superficial, eu não consigo fragilizar, eu tenho complicações, então tudo isso é muito importante. É uma técnica que você tem que realmente seguir o passo a passo muito bem feito. Eu não posso remover, fazer essa desorganização pericondrial com muita extensão, porque senão eu posso lesar e criar uma necrose. Então tudo isso é muito bem abordado de uma forma muito milimetricamente, para que esse profissional ele entenda e ele execute com exatidão lá na clínica dele. Tanto o alinhamento de expectativa durante o procedimento e o suporte no pós-procedimento. Então a gente também tem um grupo, o curso não acaba ali. Então todas as atualizações que tem, todos os casos que eu tenho aqui na clínica, que eu precisei fazer algum retoque, alguma coisa que a gente pode precisar com 30 dias, precisar fazer algum retoque, a gente tem esse grupo que é o Autodefine Comunidade, pra gente que a gente mantém um vínculo. Então todo vínculo com aquele paciente, com aquele nosso aluno, para ele poder ter mais segurança, porque igual eu falo para vocês, um curso a gente não pode parar no primeiro curso, a gente sempre tem que estar atualizando, porque surgem novas técnicas, um profissional aborda de uma forma diferente que talvez eu me identifique melhor, enfim, a gente sempre tem que estar se atualizando. Então essa comunidade que a gente mantém é para dar o suporte. E se aparece alguma coisa que, doutora, eu vi no curso, mas eu não lembro, como que eu prossigo, a gente consegue dar todo o suporte. Tem eu e também tem outro profissional que tá comigo, né? Não sou só eu. Então, por exemplo, eu tô numa cirurgia e a profissional, ela precisou de um amparo ali na hora e eu não pude responder, mas a gente tem outra pessoa na equipe para fazer isso. Então, assim, é muito importante a gente se sentir seguro também, né? Sim. E ter uma pessoa um parceiro pra gente dividir ali, até fazer o planejamento, né? Então é um curso que realmente foi o que eu senti falta nos outros cursos que eu fiz e eu trouxe pra realmente a gente conseguir dar segurança pro profissional também no pós. Doutora, e tudo isso é feito no ambiente hospitalar? Não, todo feito em consultório odontológico. No consultório, como a gente tem as cadeiras odontológicas, né? Mas pode ser feito numa maca também. Uma maca estética, né, de esteticista, uma maca estética pode ser feito, não necessariamente precisa ser na cadeira odontológica não, tá? Porque a gente não vai usar sugador, o que a gente usa o refletor
e a maca para esse paciente ficar apoiado para a gente fazer o procedimento. Então, é feito em anestesia local, a gente não precisa de âmbito hospitalar, por isso que reduz o custo dele, porque a gente não precisa de anestesiologista, a gente não precisa de um hospital, esse paciente não fica internado. Uma cirurgia mais, vamos dizer, mais é um procedimento mais tranquilo, mais tranquilo, porque a gente também aborda áreas com limites anatômicos que nos dá segurança para fazer isso. Então a gente é uma área que não tem grandes vasos, é uma área que a gente consegue ter todo o suporte ali para dar para esse paciente. Então, o âmbito de consultório mesmo a gente consegue fazer com tranquilidade. Em relação ao seu kit, é só os dois ou tem alguma medicação também? O paciente ele sai, né, com a receita para fazer uso, comprar, porque é muito individual, né? Então, o paciente pode ele ter uma alergia a alguma medicação, então a gente pensou em colocar no kit, mas quando a gente viu a individualidade de cada paciente, a gente decidiu mesmo fazer a prescrição para eles fazerem a compra, porque é muito individual, né? Sim. Pode ter uma alergia? Pode ter uma alergia de alguma medicação e ter que optar por outra, né? Então é muito individual. O paciente pode apresentar um efeito colateral de uma medicação. Por exemplo, tem uma medicação que alguns pacientes apresentam soluço como efeito colateral dela. Então aí a gente já tem que pensar em outra medicação. Então assim, é muito individualizado. Só que esse paciente ele sai com todo amparo de medicações, porque a gente teve manipulações de tecido e a cartilagem é um tecido que não tem, a gente não pode brincar com ele. Cartilagem, orelha, nariz, a gente não pode ter o risco de começar uma infecção por falta de medicação. Então a gente entra pegando antibiótico terapia de pele, né, para bactérias de pele, e também anaeróbias, aeróbias, né? E aí a gente entrega o kitzinho com as orientações, também vem um degermante para fazer uso, não faz com álcool, porque o álcool resseca. Tem o óleo especializado, tem o óleo de girassol que é feita a hidratação dessa orelha, é feito com a desinfecção da orelha no pós. Lá na casa dele ele vai fazer o uso do degermante, da clorexidina degermante para fazer a limpeza. Então a gente disponibiliza todo esse kit do pós dele para ele poder fazer na casa e a gente ter certeza que está sendo feito da forma correta. Doutora, e como você vê o futuro dessa especialidade que ainda é muito nova, né? Então, eu vejo muito promissora, porque é uma área que vem transformando muitos pacientes que sofrem, né? Nós que não temos essa queixa, a gente não entende a dor do outro, até a gente poder ver histórias de paciente que não prende o cabelo, de paciente que sofre bullying, que tá mais recuado na escola, que você vê que aquilo causa um prejuízo emocional e psicológico, porque isso é falta de segurança também. Então, quando uma criança ou um adulto ele não tem segurança com a sua aparência, isso limita muito ele em todos os âmbitos da vida dele, né? Segurança de falar em público, segurança de se apresentar, segurança de se posicionar. Então, tudo isso reflete um adulto mais recuado, né? Então, por exemplo, eu já atendi paciente que ela ia na academia e não prendia o cabelo, porque ela tinha vergonha. Se sentia confortável, né? Exatamente. Como que uma pessoa que mora no Tocantins não prende o cabelo? Não dá nem para imaginar. Crianças que sofriam muito bullying na escola, crianças que passaram por várias escolas por o bullying era acontecer. Então eles mudavam, a mãe mudava de escola a criança, porque a criança chegava e sofria o bullying, né, usavam nomes, né, macaco, orelha de abano. Pra gente que tá de fora, parece não ser muito ofensivo. Né? Então a gente pega uma criança ali em desenvolvimento psicológico e que a gente consegue sanar esse problema e melhorar a autoestima dela, tirar essa questão que traz insegurança para ela, né? Então, a maioria das crianças que vem aqui, graças a Deus, o pai conseguiu visualizar que aquilo está afetando a criança e a gente consegue fazer o procedimento, você vê, é outra criança no retorno.
Corte de cabelo mudou, os homens, né? Porque deixa o cabelo maior pra esconder a orelha. A criança, menina, vem com o cabelo sempre pra frente, assim, né? E no pós-operatório, né, de 30 dias que a gente tem um retorno, que a orelha já tá bem legal, bem bonita, já é outra criança, outra fisionomia, outra, sabe, segurança ali, que você vê que é nítido a mudança de vida ali, de autoestima dela. E isso é muito bacana, muito transformador, sabe? E doutora, quais são os próximos passos, né, o futuro em relação ao Autodefine? Então, a Autodefine, ela é um projeto novo, mas a gente já está com a segunda turma para acontecer esse mês de maio. E a nossa, nesse primeiro semestre vai ser a nossa última turma nesse semestre, porque eu vou ganhar neném, né? Mas final do ano a gente vai retornar, ali por outubro, novembro, a gente vai retornar com as turmas. E se Deus quiser, teremos muitos profissionais capacitados, levando a técnica com excelência para onde eles forem, né? Porque é transformador, não só para o paciente, mas para a nossa carreira também. Sim. E qual conselho você daria para quem quer entrar nessa área, né? Poder fazer esse trabalho? O conselho que eu daria é que, se você tem o desejo de transformar tanto a sua carreira, se identifica com essa parte de estética, mas que queria mudar um pouco do óbvio, né? É uma área de grande crescimento e que transforma muitas vidas. É muito transformador, não só para a vida da gente como profissional, mas da família, da criança, do adulto, da mulher, de poder se enxergar com autoestima diferente e saber que você pôde proporcionar isso. Então a gente veio com o intuito do curso justamente para que a gente pudesse capacitar esses profissionais da forma correta, com a técnica inovadora, para eles poderem fazer e levar, né, para a região deles, Maranhão, Bahia, a técnica diferencial mesmo. Que legal, doutora. Então, para encerrar, a gente vai fazer agora um bate-volta para você e você escolhe entre uma coisa e outra. Tá ok. Tá bom? Vou colocar aqui. Cirurgia ou estética? Cirurgia. Cirurgia. Hospital ou consultório? Hoje consultório. Consultório, né? Faceta ou clareamento? Depende, pode ser. Depende. Mas eu iniciaria com clareamento, antes da faceta. Certo. Aí você já não colocou, mas aí já é outras perguntas. Já eu vou fazer as perguntas e você resume essas perguntas em poucas palavras. Tá. Qual procedimento você mais ama fazer? Hoje a Autodefine, a automodelação Autodefine. Muito gratificante, muito, né? Os resultados, né? Muito. O que mais te encanta na odontologia hospitalar? Na odontologia hospitalar é a possibilidade da gente ver um paciente como um todo, não só boca, só dente, a gente poder tratar ele pensando em outras patologias que pode estar causando aquela infecção gengival, aquela perda dental, aquele problema de secura na boca. Então eu vejo mais como um cuidado completo desse paciente, com a visão diferencial. Sim, certo. Autodefine em uma palavra. Transformadora. Transformadora. Você imaginava criar o primeiro curso dessa área no Norte? Não. Não imaginava, mas tudo correu para que isso funcionasse, acontecesse. E hoje nós estamos fazendo aqui no Instituto, mas eu tenho certeza que as próximas turmas a gente vai precisar de locais maiores. Qual o maior diferencial da Autodefine? A técnica ser definitiva. Ser definitiva, né? O que mais te emociona ao ensinar os seus alunos? Ver os resultados deles. Ver que eles conseguiram... chega, arrepiei. Ver realmente que eles entenderam, que eles conseguiram compreender tudo aquilo que é necessário eles executarem e ter resultados de excelência. Então, assim, nossa, toda vez que elas mandam, doutora, olha esse caso que eu fiz, é tão gratificante, você fala, nossa, eu que ensinei, sabe? É muito gratificante, muito. Não vejo como concorrentes, não, vejo como colegas que estão executando um trabalho de excelência, estão levando, porque eu sou só uma, eu não vou estar em todos os lugares, e eles vão estar
lá para dar o amparo naquela região deles e o amparo de qualidade e realmente executando a técnica com exatidão. É muito transformador, é muito gratificante como mentora, muito gratificante como pessoa, e ver que vidas estão sendo transformadas é incrível. Que legal. E hoje você se sente realizada? Me sinto realizada. Profissionalmente, pessoalmente, e sei que é só o início de uma jornada de muito aprendizado, de muitas como que eu posso falar? Não é aprendizado que a gente aprende com tudo, né? Sendo bom, sendo ruim, a gente sempre tem que pegar disso formas de crescimento, né? Então eu vejo que é o começo de uma jornada muito linda e especial que está aí iniciando. Muito bom. Então nós desejamos sucesso para você. Foi muito legal bater esse papo com você, conhecer um pouco mais sobre suas especialidades. Muito, muito legal. Desejamos sucesso para você, para sua clínica, que ainda vai crescer muito. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. O seu curso também. Então nós desejamos muito sucesso para você. Obrigada. Agradeço pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo e saber que vocês daqui uns dias vão estar no mercado de trabalho já com muitas experiências legais, né? E eu desejo muito sucesso para vocês também. Muito obrigado, doutora. Eu também quero agradecer esse momento, né? Esse conhecimento que tivemos aqui com você. Foi muito importante para nós, para nossa carreira profissional. Para você, né? Que tinha muito interesse, né? Sim, eu acredito que vai tirar muitas dúvidas também de pessoas que vão assistir essa entrevista. E também vai nos proporcionar, né, algo muito maior. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar um pouquinho. E vocês não perceberam, né? Mas eu gosto um pouquinho só de conversar. Mas amamos entrevistas. Muito bom, assim. muito bom. Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Estaremos postando os recortes para vocês aí no Instagram. Siga a doutora também. E muito obrigado por você ter assistido. Tchau.